acelerarem a entrada neste contexto, nesse mercado, que é um mercado que ele já hoje está bem acelerado, mas é hora de vocês todos se preocuparem e usarem esse conteúdo a favor de cada um de vocês. Então, agora, sem mais delongas, porque é hora de conteúdo, é hora de entrega, eu quero trazer aqui para vocês e quero convidar aqui para estar conosco nessa noite especial um mestre. O Eduardo Gomes, ele vai compartilhar com vocês um pouco da sua trajetória. E tudo o que eu vou compartilhar aqui faz parte de um trabalho em conjunto que nós desenvolvemos. Além de nós dois, nós temos um grupo de especialistas que está conosco. Ao longo do nosso encontro, a gente vai compartilhando e dividindo com vocês. Então, para que a gente possa se sentir em casa, eu queria convidar o Eduardo Gomes para contar rapidamente um pouquinho sobre a trajetória dele no ecossistema de inovação. Eduardo, por favor, traz para a gente um pouquinho da sua trajetória. Obrigado, Rafaela. Boa noite a todos. Um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Tive a oportunidade de ver aqui a participação de vários amigos, de várias pessoas que já estão conosco desde outras formações, de outras oportunidades. Bom, meu nome é Eduardo Gomes, a minha trajetória é de mais de 30 anos como executivo C-level em multinacionais, e desde sempre eu tive o privilégio de trabalhar com inovação, só que durante muito tempo essa inovação era uma inovação fechada, era uma inovação dentro das indústrias, de dentro dos locais de trabalho, e até com muito segredo industrial, né? E também o tempo que se levava para inovar, para colocar alguma coisa nova no mercado, era um tempo mais longo, né? Então, a gente está falando de um período aí já bastante longo, já tem 26 anos que eu estou em conselho de empresas, e o que mudou muito foi exatamente a forma de se inovar, né? Então, eu mantive essa minha trajetória, mas mudando conforme a gente partia para o Open Innovation. Então, uma forma muito mais aberta, muito mais baseada na confiança, com muito menos segredos, e proporcionando a possibilidade de crescimentos exponenciais das empresas inovadoras. Então, a gente está falando especificamente aqui de startups, nós estamos falando aqui do ecossistema de inovação, e eu tive a oportunidade, unindo as duas coisas, né, a parte de inovação e a parte de governança corporativa, tive a oportunidade de trazer esse conhecimento de governança para dentro das startups. Desenvolvemos uma metodologia, que é o Lean Governance, que a gente tem aplicado com bastante sucesso em um número de startups, e agora culminando com a colocação em vários conselhos, pessoas que fizeram conosco a formação do Lean Governance. Isso a Rafaela vai ter oportunidade de explicar mais em detalhe um pouco adiante. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, e a nossa contribuição ela nesse sentido de ter criado uma metodologia, ter colocado realmente para rodar uma metodologia que atenda especificamente às startups, né? Que não engesse, que não seja caro, que não provoque nenhuma perda no processo de crescimento, de aceleração dessas empresas. E, muito ao contrário, fazendo com que elas estejam preparadas e para que então possam ser absorvidas pelas empresas incumbentes. Muito obrigado, Rafaela, está com você. Eduardo, muito obrigado por compartilhar um pouquinho dessa sua trajetória. E eu também gostaria de brevemente me apresentar para vocês. Aqui também está o QR Code para que vocês possam compartilhar e conectar conosco a partir desse encontro de hoje, e onde, através do LinkedIn, a gente possa estabelecer conexões de valor.
a partir desse encontro, que a gente, ao dividir aqui, abrir um pouco do nosso tesouro para cada um de vocês, vocês também façam essa conexão conosco. Quem é a Rafaela França? Então, eu sou mineira e eu quero saber aqui no chat quem é mineiro comigo. Então, eu sou aqui de BH. E dentro dessa minha trajetória, ao longo desses mais de 20 anos como profissional, eu tive a oportunidade de grande parte da minha carreira atuar como executiva. Eu tive a oportunidade de atuar como executiva em C-Level, em uma rede grande, importante, nacionalmente hoje conhecida, que é a Rede Mater Dei de Saúde. Tive a oportunidade de atuar também em empreender em 2 startups ao longo dessa trajetória como C-Level. E vivenciando essas trajetórias enquanto executiva, eu tive a oportunidade de cuidar e de ser responsável pela inovação corporativa nessas organizações. E foi nesse movimento, há mais ou menos 7 anos atrás, onde eu encontrei e conheci mais sobre o ecossistema de inovação e percebi o tanto que a minha relevância e conhecimento na área corporativa podia somar aquelas mentes brilhantes de empreendedores. E hoje, a Rafaela França, ela de fato vem fazendo essa transição. Há 2 anos atrás, eu tomei a decisão por deixar de ser executiva e ser empreendedora da minha própria vida. Então, hoje eu atuo como empresária, atuo como investidora de startups e atuo como conselheira, e o meu foco são principalmente em health techs. E dentro dessa nossa trajetória, e tendo a oportunidade, enquanto executiva, de estar dentro de Google, Apple, desenvolvendo trabalhos com grandes hubs de inovação, eu conheci muito desses empreendedores. E eu via, gente, ao longo desses anos, muitas empresas se perderem. E aí é onde eu encontro o meu maior propósito. E hoje eu tenho um grande prazer de compartilhar com vocês que, assim como o Eduardo, eu sou co-founder da metodologia Lean Governance. E hoje nós vamos dividir um pouquinho dessa metodologia com vocês, porque ela faz parte desse encontro de propósito. Além de servir com o meu conhecimento em grandes corporações, eu também hoje sirvo a essas empresas, sirvo a esse ecossistema. E hoje, na metodologia Lean Governance, nós já temos dezenas de pessoas formadas e certificadas. E é o que nos dá hoje o prazer e entusiasmo de estar aqui dividindo com vocês um pouquinho do que a gente já tem feito com essas dezenas de pessoas. E fiquem conosco que a gente vai poder contar e compartilhar até o final desse encontro de hoje à noite. Então, depois da gente se apresentar e da gente estar em casa, tem alguns mineiros aqui conosco, eu queria já ir direto ao ponto. Então, nós preparamos aqui um conteúdo que, inclusive, será compartilhado com cada um de vocês posteriormente, porque a gente acredita que ele fará a diferença para cada um de vocês ao final do encontro de hoje. E aí eu trago para vocês, para iniciar o nosso encontro, um contexto. Nós todos sabemos que a gente vive em um cenário mundial cada vez mais acelerado e dinâmico. Eu poderia dizer aqui para vocês do mundo VUCA, do mundo Bunny, e esses todos movimentos que nós temos vivido. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que no ecossistema de inovação, o mundo ele é muito mais acelerado e dinâmico. Tempo é muito dinheiro, são milhões. Quando a gente fala em horas, quando a gente fala em dia. E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão. Sabemos, Rafaela, que a gente vive num cenário de constante mudança. Tudo certo. Agora, dentro do ecossistema de inovação, esse cenário ele é mais acentuado. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: para o ecossistema de inovação, para essas mentes brilhantes que nós comentamos com vocês, longo prazo são 3 meses. Médio prazo, no máximo, 1 mês.
a gente está falando que curto prazo são horas e dias. E aqui eu chamo para vocês para entenderem que com o tempo, a ação, a reação a um encontro, a um processo desse mercado de inovação, ele é muito mais sensível. E por isso ele precisa de ter profissionais mais preparados e calibrados para entender que longo prazo para o ecossistema de inovação não são 5 anos, são 3 meses, às vezes 6 meses. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que prazo, tempo para o ecossistema de inovação é, de fato, uma preocupação que cada um de vocês tem que carregar. Hoje, vivendo nesse ecossistema, e quando eu fiz o drive, né, da mudança do corporativo para a mudança para o ecossistema 100% de inovação, eu tive que me calibrar. Então, as minhas respostas precisam ser mais imediatas. As minhas ações, as minhas reações precisam de ser mais aceleradas e velozes. Então, por isso que a gente vai falar hoje de uma metodologia que ela traz um direcionamento. É uma metodologia que ela traz um caminho, ela traz um mapa da trilha que nos garante essa aceleração. E aí, eu quero dividir com vocês esse aqui, quando a gente fala do mercado de inovação, a gente trouxe aqui para vocês um mapa do Sistema Brasileiro de Inovação. Percebam que esse mapa, ele contempla diversos entes, diversos stakeholders. As empresas, as startups, os investidores, os hubs, os habitats dessas startups, as entidades de classe, o governo. E quando a gente olha para esse mapa, a priori, quando a gente vê ele pela primeira vez, a gente fala, nossa, que ecossistema confuso. Nossa, que movimentos que eu não conheço de todos esses trâmites. Como que eu vou me posicionar nesse mapa? Como eu vou me posicionar neste sistema de inovação? E aí, gente, quando eu também comecei, há mais ou menos 7 anos atrás, nestes movimentos, entender mais sobre esses meandros, foi no movimento em que eu tive que entender como que era a relação entre o investidor e a startup. A startup e a grande empresa, as corporates. E aí a gente percebe que a gente tem caminhos que podem ser encurtados e acelerados se a gente conhece as pessoas que estão em cada um desses movimentos. Se a gente tem as pessoas certas, se a gente conhece os caminhos certos, a gente entende como fazer e como tramitar neste mapa. E eu confesso a vocês que o que hoje nós vamos mostrar é alguns desses caminhos. E o que nós fazemos com a metodologia Lean Governance é tirar essa visão que às vezes parece confusa e difusa e transformá-la em uma visão clarificada, que ela dê a cada um de vocês, profissional, condição de usar essas metodologias que nós desenvolvemos para, de fato, potencializar resultado dentro dessas empresas, dentro desse ecossistema de inovação, que é o grande tema desta noite. E aí, depois, evoluindo, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do tamanho desse mercado. E aí, quando a gente olha para o tamanho do mercado no Brasil, e eu poderia trazer aqui o mercado internacional, mas vamos falar de Brasil, vamos parte a parte. Eu quero dizer para vocês que aqui nós temos mais de 22 mil startups no nosso país. Nós temos aproximadamente mais aí de 1.070 unicórnios no mundo, que são as empresas que já são consideradas as grandes bilionárias dentro desse contexto. E no Brasil, nós temos mais de 22 unicórnios. Então, nós estamos trazendo aqui para vocês que o número de empresas que podem ser impactadas com o nosso conhecimento é uma grande oportunidade para que vocês conheçam que é uma oportunidade de fato relevante. Dentro dessa visão, e aí trazendo a regionalização,
nós trouxemos aqui uma distribuição geográfica. Esse é um mapeamento agora de 2022, feito pela AB Startups e a Deloitte, onde eles trazem aqui por região quais são as principais regiões, que são a região Sudeste, logo em seguida o Sul e o Nordeste são muito fortes. Nós temos aqui também alguns principais estados, como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná. E o que eu quero dizer para vocês é que nós trazemos para vocês o zoom da distribuição geográfica dessas startups, mas que vocês entendam que, às vezes, vocês estão no Nordeste. Eu estou aqui no Nordeste e quero prestar serviço para uma startup que está no Sul. Isso para a startup já é uma condição, já é uma barreira já eliminada. Então, a distribuição geográfica é apenas aqui uma referência para vocês, mas para que vocês entendam que ela não é barreira para a sua atuação. Assim como as especializações e segmentações das startups. E aqui eu trago para vocês que as startups dessas 22 mil empresas, elas se dividem em segmentos. E aqui a gente tem o segmento de educação, finanças, saúde, são os que são os grandes capitães desse mercado. Mas vocês tenham uma atenção. Esse mercado é cross também. Então, por exemplo, a minha formação é tecnologia da informação. Eu posso atuar em mais de um desses mercados. Como eu atuo? Eu sou empresária no ramo de agro e tenho atuação em conselhos em health techs. Por exemplo, eu tenho um colega que é advogado, ele participa conosco de todo esse desenvolvimento do trabalho do Lean Governance, e o Fabrini, ele é advogado e atua em empresa de energia. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a sua área de atuação não é um limite para você. Assim como a sua distribuição geográfica também não pode ser um limite. Então, o que eu quero trazer é o tamanho da oportunidade. Nós estamos falando de mais de 22 mil empresas. E nós estamos sendo todos os momentos bombardeados pelos noticiários com bilhões sendo investido nestas empresas. E aqui eu trago para vocês algumas dessas reportagens que trazem para a gente, olha, nós estamos falando de milhões, bilhões sendo investidos neste ramo. Então, Rafaela, ok, você está trazendo para a gente que são mais de 22 mil empresas, você está trazendo para a gente que não existe limite para a minha distribuição geográfica, onde quer que eu esteja, eu possa atuar, porque o mundo remoto é o mundo dos negócios das startups, e você está dizendo para a gente ainda que o meu segmento, a minha especialização também não é um limite? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês podem atuar de forma cross. Então, é um movimento que vocês podem usufruir disso. E quem está pedindo isso? Esses noticiários todos aqui, CNN, o próprio Valor, trazem para a gente o quanto que aqui SoftBank tem investido em startups e como que o Brasil tem sido despontado aí como grandes mentes brilhantes. Então, por isso que o Brasil tem sido grande esteio para esses investimentos. E aqui eu trago para vocês um pouco dos números do mercado. Nesses últimos anos, desde 2017, já foram investidos mais de 22 bilhões de dólares nas startups no Brasil. Rafaela, tem uma leve queda, tem uma importante queda em relação a 2021. Sim, tem uma importante queda, mas vocês podem reparar que em 2021 foi um ano muito atípico no Brasil. E eu quero trazer aqui para vocês a verdade. Mesmo 2021 sendo um ano atípico, 2022 fechou com 4 bilhões, quase 4,45 bilhões de dólares investidos em startups no Brasil.
Nós estamos falando, gente, de bilhões de dólares investidos no Brasil. Nós estamos falando que, principalmente, essa queda, sabe o que ela referencia? Uma qualificação do investimento. Eu sei que vocês conhecem o que aconteceu no ano de 2022, os grandes desafios do ano, mas aí que entra o grande desafio do profissional que quer estar qualificado para estar dentro desses bilhões de dólares, dessas 22 mil empresas que nós estamos contando para vocês. E quem está dizendo isso para vocês? Eu quero trazer aqui mais alguns recortes bombardeados pela mídia que mostram que cada vez mais o investimento em startup tem sido através da governança. O que eu vejo no meu dia a dia é que eu sou convidada para estar próxima dos fundos de investimento quando eu estou como conselheira dentro dessas startups. Porque nós somos a senioridade. Nós viemos com este legado de um corporativo, enquanto líderes, enquanto gestores, enquanto diretores, executivos. E nós podemos elevar a maturidade dessas mentes brilhantes. E esse é o nosso propósito, quando a gente pode servir o nosso conhecimento, ajudando essas empresas a passarem aí pelo famoso Vale da Morte. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele. E aí, eu quero contar para vocês um pouco sobre o que o mercado mundial e nacional tem falado sobre governança. E que é o tema que a gente traz nessa noite. Governar na inovação. E inovar na governança. A importância de nós termos governança nessas mentes brilhantes, neste mercado bilionário, nessas mais de 22 mil empresas no Brasil. E aí eu trago para vocês, aqui na Forbes, ela trouxe um highlight. Agtechs terão de apostar na governança se quiserem sobreviver. Além disso, o Valor traz demandas por conselheiros cresce em 2022, 2021, puxada por startups e empresas de capital aberto. Startups têm investido cada vez mais em governança corporativa para crescerem no mercado. E aí eu trago para vocês, governança nas startups pode atrair mais investimentos e, para fechar, uma notícia que saiu aí no último semestre, startups precisam investir em governança corporativa para se manter no mercado. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui nessa noite, e o que eu, Eduardo, e mais 9 especialistas que estão conosco, e somos os criadores dessa metodologia que eu vou compartilhar com vocês logo a seguir, nós nos motivamos e nos baseamos por entender que o nosso propósito se converte com uma grande oportunidade no mercado. E nós não conseguimos com 9 pessoas, com dezenas de pessoas já formadas no Lean Governance, fazermos isso sozinhos. Nós precisamos de milhares de pessoas que possam estar conosco dentro dessa estratégia de trazer governança sob medida. Porque na startup, o meu maior erro foi quando eu quis trazer o corporativo, a minha vida de executiva, para dentro da startup. E aí eu tive diversos conflitos. E quem dera eu tivesse, naquele momento, uma metodologia como a que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Então, o que nós estamos embasando, o nosso propósito, ele vem além de trazer para vocês o que a gente já tem feito nos nossos conselhos, os grandes jornais têm trazido através desses highlights que eu trouxe para vocês e que eu compartilho, que vai ficar para vocês, para que vocês possam também refletir sobre isso. E trazendo aí nessa visão, a gente teve aí em setembro, mostrando o papel estratégico da governança corporativa no atual momento das startups. Então, ou seja, nós estamos falando de um grande objetivo. Nós estamos falando por que governança, Rafaela? Porque essa pesquisa aqui da Fundação Dom Cabral, ela também traz para a gente o porquê de tudo isso. Ela traz para a gente que apenas
apenas 75% das startups passam, melhor dizendo, apenas 25% das startups passam pelos 13 anos. 25% das startups, elas morrem, gente, no primeiro ano. E quando a gente olha para essa pesquisa, a gente faz um drill para entender, através da CBI Insights, ela traz para a gente uma reflexão, e é um material que saiu, uma atualização no final do ano passado. Quais são as principais razões pela qual as startups falham? As startups falham porque ficou sem dinheiro, não teve capital, porque 35% porque não teve o produto dela não teve market fit, ela não conseguiu competir com a concorrência, o modelo de negócio dela estava defeituoso, 18% por problemas regulatórios e legais. E aí aqui eu trago para vocês a seguinte questão. Essa mortandade das startups, nós podemos fazer diferente. Se nós tivermos pessoas, como cada um de vocês que estão conosco aqui nessa noite, como nossos dezenas de pessoas certificadas já no Lean Governance, podem fazer e já estão fazendo a diferença quando eles trazem a visão de longo prazo para essas mentes brilhantes, para esses empreendedores que estão focados ali na solução daquela dor do mercado, mas eles não conseguem ter amplitude e olhar para um médio e longo prazo e pensar na startup daqui a 1 ano, 2, 3, 5 anos. E aí eu peço a vocês, reflitam, como você pode usar o seu conhecimento para mudar essa curva, para mudar essa sobrevivência do mercado. E o que nós vamos trazer hoje para vocês é que a nossa metodologia é um grande caminho para fazer isso acontecer. Porque dentro dessas 12 principais razões que as startups falham, muitas delas são mitigadas, podem ser mitigados, esses problemas eles podem ser mitigados se nós tivéssemos governança, cuidando e tendo este olhar dentro dessas empresas. E aí, dentro dessa reflexão, essa é uma reportagem também do Valor Econômico do último semestre, onde ele traz para a gente como é que é o desenvolvimento de governança dentro das startups. E aqui eu já começo a trazer para vocês, e para quem não é do mercado de inovação, vocês precisam de começar a entender que as startups, além de serem segmentadas por áreas de atuação, elas se segmentam por fases. Aquelas que estão na fase de ideação, estão validando o produto, estão tracionando, já tendo clientes, estão indo para a escala. E aqui, essa visão traz para a gente onde ela coloca como que é a governança dentro dessas startups. E eu chamo a atenção de vocês para olhar o gráfico, principalmente nas áreas amarelas e laranja. Essa área amarela e laranja, ela soma aproximadamente 80%, diz que as startups estão em estágio de governança de aproximadamente do básico para o em desenvolvimento. Então, essa pesquisa traz para a gente, Rafaela, você está me trazendo que a gente tem uma oportunidade com 22 mil empresas, que elas, a cada vez mais elas crescem, a cada dia, a cada ano, isso vai se acelerando. Você está me dizendo que elas estão distribuídas aí pelo Brasil todo e que não é limite de distribuição geográfica. Você está me dizendo que a minha segmentação não é um limite. E você está me dizendo que 80% não tem governança bem desenvolvida? É isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nessa visão de oportunidade, nós temos muito, como diz aqui em Minas, sabe o que é? É mato alto. A gente tem muita oportunidade dentro desse mercado que a gente está conversando aqui com vocês. E aí,
eu quero trazer também uma reportagem agora de setembro do último ano, onde ela mostra como que eu trato governança corporativa e conselho consultivo. E aí eu trago para vocês que ela traz um capítulo específico, vale um destaque para as startups, onde ela coloca, atualmente, não só as startups investidas por fundos, mas também por investidores anjo, grupo de investidores adotam esta prática de governança. Esse grupo de conselheiros tem várias diferenças comparado aos conselhos de administração e diretivo. Elas são muitas atribuições, propósito e vínculo. Inclusive, eu vou contar para vocês essas diferenças daqui a pouco. E nessa mesma reportagem, ela traz o que eu estou contando para vocês ao longo desse contexto, que a demanda por conselheiros vem aumentando e a exigência vem dos fundos de investimento. Eu tive, há mais ou menos 3 meses atrás, com o SoftBank, e a preocupação do SoftBank em ter governança em 100% das suas startups. Rafaela, eles estão restringindo o investimento? Estão, e eles estão restringindo justamente escolhendo as que têm governança. Hoje, eu tenho passado por rodadas de captação nas startups na qual eu aconselho, e dentro dessas startups, hoje eu tenho uma oportunidade, dentro de uma delas, onde os investidores pedem a minha presença. Por quê? Eu tenho lá um CEO fantástico, que tem seus 20 e poucos anos, e ele é sensacional. Porém, a Rafaela é que tem 20 e poucos anos de atuação no mercado. A Rafaela já teve vivência no mercado corporativo, ela já fez movimentos com grandes corporações. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a senioridade, a governança, ela faz hoje total sentido para que vocês coloquem na pauta de vocês tudo isso que eu estou trazendo, atualizado, para que vocês, a partir desse encontro de hoje, possam pensar: amanhã eu vou fazer diferente, eu vou usar o meu conhecimento, eu vou pensar diferente em tudo isso que a Rafaela e o Eduardo estão compartilhando. Bom, contei para vocês um pouco sobre o contexto, mas depois de contar todo esse contexto, eu queria fazer uma breve consolidação para vocês. Rafaela mostrou que tem um aumento da demanda. Mesmo 2021 sendo muito atípico, 2022 não tendo mesmos bilhões de investimentos de 21, ele foi 24% acima de 2020, que foi um ano normal. Dentro dessa trajetória, Rafaela, você está me contando que já tem aumento da demanda. Porém, pessoal, não tem profissionais qualificados. E aí, eu vou dizer para vocês uma questão que eu tive que aprender quando eu fiz essa minha migração. Eu precisei desarmar da visão executiva e entender mais do ecossistema de inovação para eu, de fato, usar o meu legado em prol daquelas empresas que eu estou, dessas empresas que eu aconselho hoje, que são essas startups. E aí, quando a gente olha qual o grande ponto que essas empresas trazem, se eu quero ser a executiva, eu trago ali uma incompatibilidade. E aí, por isso, a necessidade de nós, executivos, nos calibrarmos, nos sensibilizarmos, entendermos do mercado, falar a linguagem deles, ser intermediadores, entender como é que é o mundo deles, para que a gente diminua a curva de aprendizado. Então, por mais que eu tenha uma grande trajetória enquanto executiva, eu precisei entender que eu precisava de entender mais ainda sobre inovação, mais ainda sobre quais são os OKRs que eles normalmente têm como prioridade, como é o business plan, como é que são os modelos de negócio dessa nova economia. E aí eu trago para vocês. Nessa equação, nós temos um crescimento desordenado, porque a gente tem um aumento do mercado e da demanda, nós não temos profissionais qualificados, porque precisamos dessas sensibilizações e a gente tem aí uma desordem. E a nossa proposta é causar
com vocês essa ordem. E qual que é o melhor caminho para a gente fazer isso acontecer? O melhor caminho, eu já vou contar para vocês, fiquem comigo que eu vou compartilhar como que a gente entende que é o melhor caminho que cada um de vocês podem já usufruir e usar para encurtar, para ter atalhos para o seu aprendizado. E esse é o nosso propósito, porque você já tem uma riqueza, que é o seu conhecimento, que é a sua vida corporativa, mas você agora precisa de ter aí as calibrações para este ecossistema da nova economia. E aí, eu trago para vocês aqui uma reflexão, e para quem não está no mundo das startups, nós recomendamos, vocês precisam de conhecer a Bíblia das startups. E a Bíblia das startups, e quem não teve a oportunidade de ler, é a primeira dica que eu gostaria de compartilhar, é leiam o The Lean Startup, porque ele traz exatamente essa visão de o que a gente precisa de ter, que mentalidade, que vocabulários, como é que é o novo modelo desta economia que a gente está tratando aqui hoje. E o Eric Ries, ele traz para a gente justamente essa visão. A gente já vem evoluindo muito em como desenvolver as melhores práticas para construir produtos físicos. Mas quando o assunto é inovação, nós estamos no escuro. E é baseado nessa Bíblia que a gente traz o conceito Lean Governance. A governança para startup não é a mesma governança do mundo tradicional. A governança para startup, ela precisa de ser na medida certa. Ela precisa ser pensada em cada fase dela. Ela precisa ser sob medida. Ela precisa ser customizada. E aí, eu quero trazer para vocês que o grande foco da governança é que a gente pavimente, ilumine e sinalize para essas mentes brilhantes, para estes empreendedores, qual é a visão deles para os próximos anos, quais são as conexões adequadas, qual que às vezes é a pivotagem que ele tem que fazer para que ele passe aquele vale da morte que eu mostrei para vocês. E aí, gente, o que eu queria também compartilhar nessa noite é que, além de contar para vocês o contexto, a oportunidade, trazendo aí esses highlights todos, eu queria dizer para vocês que a jornada dentro do ecossistema de inovação, ela é uma jornada longa. Ela exige fases, ela exige para cada fase um movimento. E aí, eu trago aqui um material do IBGC, que é um material riquíssimo. Inclusive, o IBGC é uma grande escola para cada um de nós, e vários de nós, dentro desse nosso comitê, eles são certificados pelo IBGC. O que eu queria trazer para vocês é que o IBGC, ele traz para a gente essa visão do que é a governança na medida certa. E ele traz a visão de fases. Eu já contei para vocês que vocês precisam de entender mais do mercado, e para entender, vocês precisam de entender que existe esse faseamento e a maturidade e o estágio da startup. E dentro dessa linha é quando a gente traz também a importância de ter pilares em cada fase. Então, percebam que aqui, na fase de ideação, eu vou me preocupar com, no máximo, um pouquinho da estratégia e um pouquinho de tecnologia. Um primeiro degrau. Já na fase de validação, eu vou me preocupar com 2 pontos a mais na estratégia e sociedade. Na fase de tração, eu já tenho que me preocupar com 3 passos mais. Na fase de escala, eu preocupo com mais passos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse infográfico, ele mostra para a gente que eu preciso de compreender, além das fases, que para cada fase tem uma medida certa. Para cada fase, eu tenho um pilar certo e uma necessidade para cada essa fase. E aí, eu quero dividir com vocês o nosso ouro. Essa aqui é a nossa parte e é a base, é o alicerce da nossa metodologia. Este alicerce,
ele traz um grande mapa dessa trilha toda que nós estamos comentando. Ele traz para vocês um facilitador para eu, Rafaela, ok, eu tenho toda a minha trajetória, tenho mais de 10 anos de atuação no mercado corporativo, quero entender mais do ecossistema de inovação, já entendi que eu vou precisar de fazer mais conhecimentos sobre faseamento, sobre segmento de startup, sobre os pilares, mas como que eu começo? E aqui, gente, está a nossa maior riqueza. E a gente divide ela com vocês porque nós precisamos de mais pessoas levando esse conceito para mais empresas, para essas 22 mil que nós comentamos ao longo desse nosso encontro. E aqui eu trago para vocês o mapa da trilha. Para vocês entenderem, nós não dissemos que a fase da startup, a maturidade dela, é um tema importante. Então, dentro da nossa metodologia, ele é colocado aqui nesse campo superior, onde a gente traz para cada fase o que eu preciso de preocupar de pilar e de um checklist. Rafaela, vocês trazem um checklist para cada fase? Exatamente. A gente traz aqui, a partir dos nossos estudos, a partir da nossa atuação, da nossa experiência, nós compilamos neste Lean Governance Canvas o direcionamento para te ajudar como eu posso atuar. Então, eu posso pegar aqui o Paulo D'Angelo, que é um grande profissional, um colega nosso, aqui também de Belo Horizonte. Paulo D'Angelo tem uma expert experiência. Ele, a partir do Lean Governance Canvas, ele usa a experiência dele somada a um caminho que a gente traz para facilitar esse direcionamento do conselheiro, esse direcionamento do que cuidar em cada fase. Então, para vocês entenderem um pouco mais, e aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive numa dessas startups em que eu empreendi. Dentro dessa, e se eu tivesse o mapa, hoje eu não teria errado. E aí, eu conto para vocês. O que esse mapa traz? Ele traz que na estratégia de sociedade eu tenho que preocupar com 4 principais pontos de atuação. E aí, eu conto para vocês que numa dessas startups, nós estávamos na fase de ideação e a primeira coisa que nós fizemos, vamos contratar uma empresa para nos ajudar no plano estratégico. Plano estratégico, eu não precisava de preocupar na fase de ideação. Eu precisava de começar a preocupar com isso aqui na fase de validação. E aí, eu gastei o dinheiro dessa startup, junto com os meus outros founders e colegas, desnecessário. E como eu disse para vocês, dinheiro para a startup é muito enxuto também. Então, eu preciso de saber como direcionar esse dinheiro adequadamente. Nesse meu caso, se eu tivesse esse mapa da trilha, eu não teria investido num planejamento estratégico na fase de ideação. Eu teria investido num planejamento estratégico, numa fase de validação para tração. E aí, gente, é o grande ponto alto desse nosso encontro. Vocês precisam de entender que existem vários entendimentos necessários. Mas se você tem um mapa, se você tem uma trilha para percorrer, e se você tem com você pessoas que podem te ajudar a percorrer a trilha, é muito mais fácil. É muito mais diretivo. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que nós, através dessa metodologia base, a gente trata cada pilar desse que eu estou comentando e cada item desse, trazendo nossas ferramentas, trazendo templates, trazendo os movimentos do dia a dia de como é atuar dentro de uma startup, como eu faço governança, não ser uma burocracia para a startup, não ser um tema de investir dinheiro, mas sim de ser um grande atrativo para os fundos de investimento, de ser um grande atrativo para pensar e elevar, iluminar aquela startup, iluminar o caminho
desta empresa. Então, o que eu quero trazer para vocês é que esse é um tesouro que vocês, de posse dele, vocês já começam a exercitar como desenvolver governança para as startups. Então, Rafaela, como que eu faço? Eu entrei numa startup, tenho o Lean Governance Canvas, a startup está na fase de validação, eu olho aqui para a fase de validação, eu já vou para a trilha e para o checklist do que eu deveria fazer. Então, eu encurto caminhos, eu tenho ali o direcionamento, mas eu não olho só para a fase de validação. Eu preciso também de olhar para a fase de ideação, porque muitas vezes, e isso acontece no mundo das startups, você está na fase de validação, porém você esqueceu etapas importantes da fase de ideação. E sabe um outro caso que eu queria compartilhar com vocês? Aqui está alinhar expectativa dos founders em relação à startup. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu tenho lá as startups, os founders, eles estão focados no problema, eles estão focados na solução, porém, não discutiram as responsabilidades, como é que vai ser o cap table, como é que vai ser o direcionamento das ações ali daquela empresa, e aí eles esquecem de fazer esse alinhamento na fase de ideação. Já estão lá na fase de validação, o que aconteceu? De repente, eu descobri que a gente tem um desalinhamento de sócios, e isso faz a startup morrer. Isso está numa daquelas causas que eu compartilhei com vocês. Então, o que eu quero trazer para vocês é que esse aqui é o nosso mapa da trilha. E a gente compartilha com vocês porque nós precisamos de mais pessoas conhecedoras de tudo isso. E aí eu trago para vocês. Pessoal, depois de trazer contexto, oportunidade, trazer para vocês uma parte do nosso ouro, para que vocês entendam a importância de vocês terem uma trilha, eu queria dividir com vocês que existe diferença entre conselho tradicional e startups. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria fazer para vocês uma breve alinhamento e visão. E isso eu precisei de entender quando eu comecei o meu movimento dentro das startups. Porque dentro das startups, o conselho é mais informal. A gente tem informalidades. Já dentro das empresas tradicionais é formal. Até a forma da gente se vestir, até a forma da gente se colocar, existe formalidade, existe hora para tudo. No movimento tradicional, as decisões são mais planejadas. Nas startups, elas são dinâmicas, ágeis. Nas startups, a gente precisa de entender das ferramentas práticas. A gente precisa de entender do mundo ágil. A gente precisa de entender de OKRs, de Scrum, a gente precisa de entender que existe Trello para poder acompanhar, enquanto no conselho tradicional a gente usa as atas, as grandes ferramentas de governança. No conselho tradicional, as agendas são longas e densas, nas startups as agendas são curtas e com mais frequência. Então, Rafaela, você está me contando aqui que eu preciso também de calibrar até a forma. Eu posso atuar no conselho tradicional e no conselho de startup? Sim. Eu, inclusive, atuei por um tempo. E aí, eu vi que havia necessidade da Rafaela se colocar com um chapéu diferente. E aí, eu trago para vocês mais reflexões. Rafael, como é que funciona a remuneração? Você trouxe para a gente essa big oportunidade. Mas qual é a remuneração? Como é que funciona? E do conselho de administração para o conselho consultivo, e que a grande diferença entre o conselho de administração e o conselho consultivo está principalmente na responsabilidade fiduciária. Então, eu quero trazer aqui para vocês qual é a remuneração nesses dois tipos de conselho. Dentro do conselho consultivo, principalmente as principais formas são o valor fixo por reunião, por mês ou até mesmo por ano. Isso até acontece mais nas empresas fora do Brasil. Mas no conselho de administração é bem semelhante. Tem uma contrapartida financeira. No conselho
consultivo, a gente também tem um processo muito comum no Conselho de Administração, que é o valor por participação. Então, eu estou atuando na empresa e eu tenho uma contrapartida na participação dessa empresa. É muito comum no Conselho Consultivo a gente converter em equity, em participação depois de um tempo. Agora, isso também acontece no Conselho de Administração. No Conselho Consultivo, existe uma diferença. É muito comum a gente ter pessoas que nunca tiveram conhecimento por estar dentro de uma cadeira de conselho e eles atuarem pro bono, sem custo, por status, por aprendizado, até por uma reciprocidade. Porque a partir do momento em que ele entra no primeiro conselho como pro bono, e no meu primeiro conselho com startup foi pro bono, e depois eu fui entregando resultado, eles viram que esse resultado gerava valor para eles, eles me convidaram por uma contrapartida financeira, evoluíram até essa contrapartida financeira por reunião, e depois disso nós evoluímos para um contrato de equity que agora em março ele é conversível em equity dessa startup. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existem vários formatos e que vocês precisam de entender mais sobre como que eu pego o meu conhecimento, uso nesse mercado e ainda posso ser remunerado, Rafaela. Então, é isso que eu queria também compartilhar aqui com vocês. Eduardo, eu queria te pedir uma ajuda aqui, para que a gente pudesse também contar na sua trajetória, conta para eles um pouquinho de como é que é a sua trajetória e quais são os principais modelos de remuneração que você tem percebido, principalmente no ecossistema de inovação. Bom, quando a gente faz essa divisão por fase das startups, ideação, validação, tração e escala, que foi mostrado no Lean Governance Canvas, a gente tem uma diferença que pode iniciar, por exemplo, na fase de ideação ou na fase de validação, com a entrada de um advisor, de uma pessoa que, tendo uma experiência de mercado e uma experiência em aspectos específicos, quer dizer, isso pode ser uma experiência em estratégia, pode ser uma experiência em marketing, enfim, ele é convidado pela startup para, então, prestar a sua contribuição. O que eu costumo dizer é o seguinte: a partir do momento que a startup cresce, ela tem um advisor para uma determinada atividade, digamos, esses exemplos que eu dei, estratégia, depois um para marketing, um terceiro para desenvolvimento tecnológico. A partir do momento que ela tem 3, já justifica ela constituir um conselho. E ela, juntamente, obviamente, com os founders. E, a partir desse momento, você tem um conselho, um órgão colegiado, que é oxigenado por essas pessoas que estão vindo de fora, mas que também não trazem apenas uma visão unilateral. Essa visão ela é compartilhada, e aí você tem uma recomendação maior para a tomada de decisão. À medida que a startup cresce, ela deixa de ser uma empresa de responsabilidade limitada e se torna uma SA, a partir desse momento ela tem, por força de lei, por força da Lei 6.404, necessidade de ter um conselho de administração. Esse conselho de administração, que é previsto por lei, ele vai contemplar, possivelmente, aquelas pessoas que já faziam parte do conselho consultivo e que continuam a jornada, só que nesse caso, já de uma forma estruturada, já uma forma estatutária, uma forma com deveres fiduciários, e tendo não apenas a recomendação, mas sim a deliberação. E nesse período, as coisas mudam, evidentemente. Você pode começar ali como advisor, com uma base pro bono, apenas para entrar, para começar a atividade de conselheiro. Mais adiante, você começa a fazer
a ter uma participação no equity da empresa através de um contrato de vesting. Hoje isso é absolutamente normal, é super comum, é corriqueiro no ecossistema de inovação, e você pode ter uma remuneração mensal, né, através de um FII mensal, ou por reunião. É menos comum por reunião, de um modo geral, através de um FII mensal. Enfim, e pode ter, evidentemente, uma combinação dessas duas, uma parte através de equity e uma parte através da remuneração, seja mensal, seja por reunião, né? Então, essas são as formas mais comuns. E com isso você vai acompanhando as diversas fases da startup. Evidente que se a startup adere por força, por exemplo, de um evento de liquidez, um investidor, um novo sócio, se ela, numa fase mais adiantada, digamos que ela esteja já numa fase de tração, então, nesse caso, é necessário que ela já tenha um conselho um pouco mais parrudo, um pouco mais robusto, né? Ela, afinal de contas, ela já tem clientes, ela já está faturando e possivelmente tem uma série de questões do passado que ela não cumpriu e que estão previstos ali no Canvas. Pode ser tendo deixado de fazer um registro de uma marca ou patente, de um código-fonte, pode ser não tendo cuidado de determinados documentos regulatórios, e assim por diante. Mas ela vai fazer isso proporcional à sua fase, né? Então, com isso, é extremamente importante, inclusive, a forma de remuneração, para que isso não pese no budget da startup e, ao mesmo tempo, não contamine o seu cap table. Rafaela. Eduardo, muito obrigada. Gente, quando nós trazemos essas visões complementares, é para que a gente quer hoje trazer para vocês tudo o que a gente vivencia nessa rotina. Então, depois da gente trazer o que a gente vivencia nessa rotina, como que ela funciona, e esse compilado todo, né, nós preparamos aqui com essas pesquisas, com esse material, assim, de fato, bem qualificado para vocês vão receber pelo grupo do nosso encontro de hoje, vocês tenham como um radar para vocês já fazerem diferente, caso vocês já atuem, ou caso vocês não atuem ainda, eu acredito que com esse material vocês têm um grande norte para começar a fazer essa virada de chave, como nós comentamos que nós já fizemos, e como eu personalizadamente, como eu compartilhei com vocês, fiz aí ao longo desses meus últimos 7 anos, tenho feito essa virada total de chave, deixar de ser a profissional apenas corporativa e executiva e ter a minha atuação e o meu conhecimento servindo mais empresas. Então, usem esse material que nós vamos deixar para vocês, porque eu acredito que esse material é a trilha de cada um de vocês. Então, aqui agora, eu queria compartilhar com vocês o que é esse profissional na medida certa para as startups. Rafaela, você me trouxe todo esse contexto, agora, o que você resume que é o profissional na medida certa? Primeiro ponto, pessoal, se eu estou falando de governança, se eu estou falando sobre a importância de trazer uma elevação, uma pavimentação, uma sinalização para essas empresas, eu estou falando de um profissional estratégico. Então, normalmente, quando você tem uma experiência corporativa, de gestão, de liderança, em negócio, ou às vezes especialista, mas de forma atuação estratégica, isso é um profissional atrativo para essas startups. Além disso, você precisa de ter a mentalidade ágil. E aí aqui eu trago a necessidade de você se preparar para estar mais entendendo sobre esse mundo, falando a linguagem, o vocabulário desse mundo, entendendo como é que você faz o depara da vida executiva para a startup.
E aqui eu queria dizer mais: você pode ter vida dupla, tripla até mesmo. Hoje, eu atuo como empresária, investidora, conselheira dentro de startups. Por que não? Eu posso, então, Rafaela, eu estou atuando como gestor dentro de uma empresa e eu aprendendo esses conceitos, eu já posso estar me envolvendo com esse ecossistema? Deve. E é isso que a gente quer mostrar no dia de hoje. Além disso, gente, você precisa de ser conectado. Você precisa de entender daquele ecossistema que eu mostrei logo no início do nosso encontro. Você precisa de entender na sua cidade quais são os hubs de inovação, quais são os aceleradores, quais são as ventures capital, as ventures builders, os fundos de investimento. Você precisa se relacionar neste mercado, porque ele é um mercado diferente do que você está acostumado nas empresas tradicionais. Então, eu preciso de estar conectado com esse mercado. Então, Rafaela, você precisa de me ajudar a entender, assim, como que eu faço para ter essas habilidades aqui e como que eu consigo encurtar esse caminho e mitigar esses riscos que você está comentando para que eu consiga me sair melhor. Então, eu quero, antes de trazer para vocês o melhor caminho, e eu já vou contar para vocês, fiquem conosco, eu queria comentar para vocês quais que são as vantagens que hoje eu tenho de ser conselheira. E de hoje eu ter uma dupla jornada, sim, mas eu estar atuando em outras empresas. Algumas dessas vantagens, elas perpassam, primeiro, por servir com paixão o meu conhecimento, a minha experiência ao outro, a outra empresa, e principalmente um ecossistema que não tem, como eu disse para vocês, 80% não tem governança bem desenvolvida. Então, ou seja, com oportunidade. Além disso, eu amo estar atuando como conselheira porque eu me mantenho atualizada, aprendendo coisas novas e diversificando as minhas conexões. Um outro ponto fundamental foi uma forma de monetizar o meu conhecimento. Então, hoje, eu tenho uma contrapartida financeira em um dos conselhos que eu atuo. Então, essa forma de monetizar o conhecimento adquirido também é uma questão que hoje me dá prazer. Ser remunerada por essa entrega. E, além disso, hoje eu diversifico investimentos. Pensem só, a Rafaela hoje, ela tem a sua empresa na qual eu tenho meu principal ganho, eu atuo como conselheira e eu tenho minha contrapartida financeira, e eu, a partir de março agora, tenho um contrato de vesting que será convertido em equity. Ou seja, se essa startup na qual eu aconselho, daqui a pouco ela já prospera, já daqui a pouco se torna um unicórnio, por que não? Eu também estou diversificando investimento. Então, isso também é uma forma, além disso, eu também atuo em bolsa de valores, tenho outras atuações, mas o que eu quero dizer para vocês é que também é uma forma de vocês usarem as startups para investirem o seu conhecimento e retornarem, quem sabe, daqui a 1, 2 anos, em empresas que prosperaram além da curva. Então, com o seu conhecimento e com a sua ajuda. Esse é o principal. E aí eu queria trazer para vocês que, além disso, você começa a acumular funções e a construir uma nova vertente da carreira. Eu não contei para vocês que hoje eu sou empreendedora da minha própria vida e eu tenho um orgulho de dizer isso. Eu sou muito grata à minha trajetória enquanto executiva, a todas as empresas que eu passei. Elas foram grandes formadoras da Rafaela, que aqui vos fala. Mas não tem coisa melhor do que você poder fazer o seu tempo, a sua agenda, e principalmente construindo isso de forma redundante. Então, eu não preciso de largar a minha vida executiva para me tornar apenas conselheira. São atividades, pessoal, que permitem, nos conselhos em que eu atuo, eu normalmente dedico em torno de 4 a 10 horas por mês. Então, dependendo da intensidade, dependendo daquilo que você acorda, do movimento e dos desafios da empresa, é possível você conciliar.
E tem uma coisa que, para mim, fecha com o meu principal propósito. Além de tudo isso que eu acabei de comentar com vocês, eu tenho qualidade de vida, eu tenho flexibilidade, porque, principalmente, a liberdade de poder fazer a minha agenda e poder estar em qualquer lugar e poder servir com o meu conhecimento, isso não tem preço. Então, aqui eu trouxe alguns highlights de resumos do que eu queria que vocês refletissem. O porquê que eu poderia já iniciar uma nova vertente de carreira? Por que eu não posso trazer uma redundância de atuação e daqui a pouco tá convertendo isso em dinheiro, em valor para cada um de vocês? E quem sabe daqui a pouco eu tenho casos de colegas que hoje são apenas conselheiros. E eles já conseguiram fazer toda essa jornada. E aí eu trago para vocês que essa é uma forma e é uma grande vantagem que vocês deveriam ter na mente de vocês. Bom, Rafaela, você nos trouxe o conhecimento, a metodologia base, mas resume para mim um passo a passo para que eu possa ser atrativo no conselho de startup. Então, nesse material também vai para vocês, que vocês tragam ali. O que eu tenho que fazer para ser atrativo? Primeiro, eu tenho que ter experiência em gestão de negócios, isso é um aspecto muito importante. Além disso, eu preciso de me especializar no ecossistema de inovação. E aqui é o alerta completo. Eu trago para vocês a importância de vocês entenderem antes de sair se propondo para estar neste mercado. Porque senão, vocês vão trazer a incompatibilidade, e eu já ouvi de dezenas de startups. Eu não quero governança porque é burocracia. Não, governança não é burocracia. Nós mostramos isso para vocês no Canvas. Mas, para isso, vocês precisam se especializar no ecossistema de inovação. E eu já vou mostrar para vocês um pouco do que nós propomos e que é, na nossa visão, a medida certa para te ajudar neste caminho dessa atratividade. Além disso, vocês precisam de ter ambiência. Eu preciso de conviver com pessoas falando sobre o ambiente de inovação. Eu preciso de estar conectado, antenado. Eu preciso de ter networking. E tem um fator, algumas pesquisas no mercado trazem para a gente, e no caso dos meus 2 conselhos, foram este caso, que você consegue uma cadeira no conselho através de indicação. Pesquisas dizem que 85% das cadeiras de conselho, elas são assumidas por indicação de alguém. Então, eu quero dizer para vocês que isso aconteceu comigo. A indicação veio da minha vida executiva, da minha atuação enquanto executiva, que me trouxe essa indicação. Então, eu preciso de estar num ambiente, eu preciso de estar no meio, as pessoas precisam de me conhecer, e a partir disso, elas conseguem conectar com movimentos, como está acontecendo agora. Eu estou fazendo uma transição dentro de um conselho, e dentro dessa transição de um conselho, eu vou poder indicar uma pessoa. Eu agora, conhecendo outras pessoas, eu posso dizer, olha, Catarina, Luciana, Fabrini, vocês não poderiam assumir esse conselho dentro dessa empresa? Então, eu quero dizer para vocês que isso é uma forma de vocês terem a atratividade. Vocês precisam de estar nessa ambiência, viver, respirar essa ambiência, para que vocês também possam ser percebidos, ser vistos, serem lembrados. E aí, eu queria também trazer para vocês, porque a gente está trazendo muito a importância de vocês assumirem a cadeira do conselho. Mas eu queria trazer que a forma de atuação na carreira de governança não é apenas assumindo uma cadeira de conselho. Essa é uma das formas. E aí eu queria dar para vocês uma trilha aqui de quais são outras formas que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Então, vocês podem usar esse conhecimento para assumir uma cadeira num comitê de inovação, de empresas privadas ou públicas. Podem também assumir como mentor, advisor, ser investidores, founders de startups. O Eduardo compartilhou um pouco disso conosco. Você pode também atuar com governança sendo gestor de inovação da sua empresa.
eu rememoro tanto que, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, depois de ser uma das grandes fundadoras do conceito Lean Governance, se eu tivesse esse conhecimento quando eu era superintendente de tecnologia e inovação, lá atrás, eu teria feito, com certeza, muitos caminhos diferentes, mais assertivos. E essa é a nossa proposta com a metodologia. Além disso, inclusive dentro das nossas dezenas de pessoas que já se formaram na metodologia Lean Governance, elas já atuam como consultores e fizeram a metodologia para melhorar a forma de atuar em governança para startups. Então, pessoal, essa aqui também é uma forma de vocês. Rafaela, você me contou tudo isso, você está me dando os próximos passos de caminhos que eu posso trilhar dentro da minha carreira. Então, isso eu também queria dividir com vocês essa noite. Agora, eu queria trazer para vocês o seguinte. Vocês se recordam que no início do nosso encontro de hoje eu falei de tempo, de velocidade e de aceleração? E por que vocês devem se posicionar rápido? Vocês devem se posicionar rápido porque as ações para as startups são de curto prazo. E vocês precisam de entender que, como prazo é dinheiro, vocês precisam de se posicionar nesse formato, caso tenham interesse de estar conosco dentro dessa trajetória. Além disso, nada é mais caro que uma oportunidade perdida. E eu queria trazer para vocês. Ou você se torna um protagonista do ecossistema de inovação na sua organização, no seu negócio, ou se propõe para estar dentro de outras oportunidades, ou você pode perder uma grande oportunidade e depois que a gente perde, aí o dinheiro de fato dói. Aí o calor vem. Então, vocês devem se posicionar rápido, porque esse mercado está borbulhando de oportunidade e você precisa de se posicionar cada vez mais rápido, porque senão o seu colega se posiciona. Eu vou contar aqui para vocês uma oportunidade. Em novembro passado, nós lançamos o nosso programa novamente. A gente tem lançamentos contínuos. E dentro desse programa, nós contamos, pessoal, não percam a oportunidade de estarem conosco dentro desse programa, porque a turma que finalizará em dezembro terá a oportunidade de estar conosco num projeto que compreende 20 cadeiras de conselho. Essa semana, nós estamos fazendo o onboarding de 20 cadeiras de conselho. Nós, além de prepararmos toda uma formação, nós estamos agora conectando a formação com cadeiras de conselho. E aí, as pessoas que não fizeram a turma conosco em dezembro, vieram, Rafaela, mas eu não tenho oportunidade. Não, porque perderam a oportunidade de entrar no mês de dezembro. E, infelizmente, a turma que teve em dezembro está na cadeira do conselho hoje. Vários estão selecionados para estar dentro dessas 20 cadeiras que eu estou compartilhando com vocês. Então, sejam protagonistas. Enquanto profissionais, sejam empreendedores da sua carreira. Se você não tomar essa decisão rápido, outro atuará com essa cadeira de conselho. Então, não percam a oportunidade. E aí eu quero dividir com vocês qual é a forma mais rápida de vocês chegarem. Qual é o caminho? Nós dissemos a importância dos aceleradores. Então, é com muito carinho e cuidado que nós apresentamos para vocês o programa Lean Governance. É um programa pensado para ajudar a você acelerar este assento no conselho. E nele, nós preparamos um pacote de benefícios e condições especiais, na qual a gente percebe que cada vez a gente tem percebido a importância da gente tá ajustando caminhos para termos conselheiros, propagadores da governança dentro desse mercado maravilhoso que eu compartilhei hoje aqui com vocês. Então, a gente tem hoje um programa que ajuda a fazer essa aceleração. A gente tem ali os caminhos adequados, um mapa certo
para poder te ajudar nessa trilha. E dentro desse programa, eu vou contar para vocês alguns dos diferenciais que nós temos hoje nesse programa, que foi pensado passo a passo, para que, de fato, a gente possa promover a transformação do profissional. A priori de tudo, nós entendemos que para estar com governança precisa de método e sistemática. Para estar com método e sistemática, eu já compartilhei com vocês. Nós temos um instrumento direcionador estratégico, que é uma visão one page, que é o mapa da sua trilha. Além disso, neste programa, a gente preparou quais são os frameworks, as ferramentas, e a gente tem, de fato, um toolkit dentro do programa, onde a gente compartilha as rotinas, os modelos, os templates, os instrumentos que vocês precisam. Exemplo agora, a gente acabou de fazer o onboarding de 20 cadeiras de conselho e muitos é a primeira vivência enquanto conselheiros. A gente está dando para eles como ele deve acompanhar um plano de trabalho de governança, qual é o modelo de contrato que ele tem que fazer entre a startup e ele. Então, o que nós trazemos na nossa caixa de ferramentas são as nossas práticas, são as nossas vivências para facilitar a sua vivência, para encurtar o seu caminho. Além disso, tem uma questão em que a gente falava, nossa, vamos ter experiência prática ou não. Isso virou regra. Para a gente, não adianta ter um programa de formação, ter pilares que a gente aborda, ter o caminho, como eu mostrei para vocês na metodologia, se a gente não tem a prática. E é por isso que a gente faz, ao longo dos nossos encontros, simulação de agenda de conselho. Inclusive, nesta próxima semana, nós teremos uma agenda de conselho no metaverso. Você já se preocupou com o metaverso? Aqui, no Lean Governance, isso é pré-requisito. A gente precisa de entender de metaverso, inclusive a gente propôs uma agenda no metaverso para que nós estejamos mais aderentes e conhecedores dessas novas tecnologias. Esse programa, ele tem 20 horas de aulas ao vivo e online, com esses experts que trazem aí conhecimento, são conselheiros, são experts que têm toda uma chancela nacional e internacional. Alguns deles estão aqui, eu mostro para você nessa foto, é realmente um time de estrelas, com habilidades diversas, como conhecimento em marketing, mercado, jurídico, finanças, tecnologia, muito essa área de propósito que dentro das startups é tão importante. Então, a gente tem 20 horas de aula ao vivo e online dentro do nosso encontro, porque a gente entende que esse compartilhamento, essa vivência, eu poder tirar a dúvida com o expert diretamente com ele, faz total diferença. O nosso programa, ele tem um certificado BED, onde esse certificado BED é o mesmo certificado que a Harvard usa, que a MIT também usa. Ele tem a certificação em blockchain, o que facilita você poder utilizar ele, inclusive nacionalmente e internacionalmente. A gente tem, nesse nosso programa, além de ter a metodologia, além de a gente ter a caixa de ferramentas, a gente ter a prática, como eu mostrei para vocês, na nossa visão, ele precisa de ter a comunidade de networking. Porque através do networking, através do LinkedIn, do WhatsApp, a gente faz grandes construções coletivas de entendimentos. A gente tem um mundo de conexões. Ali são 40, 50 pessoas conectadas, trazendo a sua percepção sobre um determinado tema. Então, o conhecimento, ele é acurado dentro desse grupo. Então, a gente tem hoje, dentro desse programa, um pré-requisito, é a entrega de uma comunidade de networking. E dentro desse programa, a gente também queria trazer para vocês. O primeiro passo é que você vai direto ao ponto. Você tem aí um acesso a um conteúdo atualizado e completo, com framework, metodologia. Como eu disse para vocês, isso é o nosso alicerce. Além disso, você tem as aulas ao vivo. E como é ao vivo e online, e os cursos e as aulas são todas gravadas, você tem a liberdade para estudar no seu local de preferência.
Com isso, você cria também a sua rede de relacionamento, que eu comentei com vocês, da importância da ambiência. E você cria uma rede de relacionamento de boas práticas e indicações. O nosso programa, ele já tem início aí. Logo no dia 31, nós já temos aí as vagas, grande parte das vagas preenchidas. Nosso time está dizendo aqui, algo próximo a 30%, 40% das vagas já estão preenchidas. Então, hoje, nós estamos lançando com vocês, e aqui são 8 agendas, em torno de 2h30 em cada agenda, são as terças e quintas-feiras, de 19 às 21h30. É onde a gente vai fazer um zoom em cada item daqueles pilares que nós comentamos no Lean Governance. É onde a gente vai compartilhar as experiências, é onde a gente vai trazer a nossa caixa de ferramentas. É onde nós vamos trazer para vocês um bônus exclusivo, e nós entendemos que isso é prático. A gente não entrega apenas o programa de formação de 20 horas online ao vivo. A gente entrega também uma experiência prática do Lean Board. Ao longo dos mais próximos 3 meses, são 6 encontros. A cada quinzena, nós nos encontramos e a gente divide encontros para falar de um tema relevante na agenda de conselho, na agenda da governança. É onde a gente também traz ali a agenda de metaverso, um case, a gente traz startups para poder compartilhar com vocês o que elas já têm feito de governança. Então, isso se torna muito dinâmico e, de fato, a prática é a essência da nossa entrega. Dentro dessa linha, para vocês, eu estou vendo aqui no chat, algumas pessoas já estão perguntando, para que você possa se inserir nesse mercado de inovação, você não precisa ter experiência na área. Eu queria reforçar isso com vocês. Eu preciso para eu estar numa health tech, eu tenho que entender de saúde? Não necessariamente. As health techs têm tido uma necessidade imensa de ter advogados jurídicos, de terem pessoas de cibersegurança. Então, a sua experiência, ela pode ser usada de forma cross nos segmentos. Rafaela, você está falando do ecossistema de inovação. Ter uma idade específica para ingressar nessa carreira é fundamental? Não. A sua idade não é limite. Inclusive, eu queria dizer para vocês, nas startups, cada vez mais tem tido uma necessidade por pessoas mais sêniores, que tragam para ela aquela visão de longevidade. Além disso, você pode deixar as suas atividades, você não precisa de deixar as suas atividades atuais para ingressar nessa jornada. Como eu disse, você pode começar ela de forma redundante e já iniciar esse caminho. Então, eu já estou projetando daqui a 3 anos, eu quero apenas atuar como conselheiro. Ok, mas eu começo agora, eu já começo nas startups, porque isso já me ajuda, inclusive eu tenho percebido que o conselho nas startups é também um forte, tem sido mais fácil do que nas empresas tradicionais, porque elas têm a mentalidade mais aberta. Então, o que eu quero dividir com vocês é que no nosso encontro e no nosso programa, nós temos todos esses facilitadores. Aulas ao vivo online, temos metodologia como a base central, temos aí o framework de governança enxuta, temos a experiência na prática do Lean Board, que é o que eu comentei, a prática de trazer startups, temos agendas simuladas de conselho, temos o certificado, que ele é certificado em blockchain, para que você possa ser utilizado internacionalmente e nacionalmente, e além disso, você fica com conteúdo gravado por até 12 meses. Por 12 meses, você tem acesso, inclusive, a atualizações de tudo que a gente vai trazendo, porque neste mundo dinâmico, não dá para tirar uma foto. A gente precisa de ter o dinamismo e ter a aceleração, e por isso as comunidades de network e a ambiência nos faz manter as nossas ferramentas, a nossa caixa de ferramentas bem atualizada. Bom, que a gente possa, e já ir seguindo para o final do nosso encontro de hoje, nós entregamos um conteúdo que vai para vocês e que vocês utilizem esse conteúdo com muito cuidado,
mas principalmente que ele seja de fato um facilitador para que você faça diferente a partir de amanhã, depois de que você consumiu tudo isso que eu e o Eduardo compartilhamos com você aqui nessa noite. Nós queríamos dizer para vocês o seguinte: para o nosso programa, não existe uma adesão direta. A gente percebeu uma necessidade importante de entender a sua vida, a sua trajetória e o seu momento. E entender se o seu momento compatibiliza com o momento do programa do Lean Governance. Nós cuidamos de cada um de vocês que estarão conosco no programa. E para que a gente possa ter esse cuidado, a gente precisa de fazer esse alinhamento de astros, que eu costumo dizer. Porque, às vezes, a gente entendendo a sua aplicação, a gente vai te indicar a fazer esse programa posteriormente. A gente precisa de entender, e é uma aplicação rápida, de apenas 2 minutos, vocês, rapidamente, à medida que a gente já vai compartilhando aqui no chat, o nosso time já está compartilhando no chat, no WhatsApp com vocês, brevemente você faz a sua aplicação, e aí você consegue nos contar um pouquinho sobre você. Contando um pouquinho sobre você, nosso time de especialistas vai analisar e a gente vai entender se é o momento. E nós vamos dar o retorno para 100% de cada um de vocês. Nós queremos que esse movimento seja, de fato, transformador na sua vida. O nosso compromisso é para que você saia do nosso programa, de fato, muito diferente, podendo assumir uma cadeira de conselho, como eu comentei com vocês. Para isso, a gente coloca essa aplicação para que vocês possam, aplicando para a gente possa entender e brevemente te retornar. Agora, o que eu queria trazer para vocês é, se você tem dúvida, faça a aplicação. Se você, já tenho certeza, eu não quero estar aqui, eu acho que não vai fazer sentido para mim. Se você tiver 10% do seu coração tocando sobre tudo isso que eu comentei com vocês, sobre toda essa oportunidade de mercado, sobre todo o uso da sua trajetória em prol do bem de empresas como as startups, não deixa de fazer sua aplicação agora, não. Sabe por quê? Porque eu queria dizer para vocês que, como a aplicação já está aí nos diversos links, as nossas vagas são limitadas. E a nossa entrega é em alto nível. Eu, o Eduardo e cada um dos nossos facilitadores, a gente cuida individualmente de cada um de vocês. A nossa preocupação é com você e com o resultado das empresas que nós vamos impactar quando a gente traz para vocês a nossa metodologia. Então, como eu já disse, a gente já está com aproximadamente 40% das vagas preenchidas dessa próxima turma. E a gente tem que fazer esse acompanhamento. Faça a sua aplicação agora. Por quê? O nosso grande Jack Ma, que é aí uma inspiração no mundo das startups, ele fala para a gente o seguinte: o melhor dia para começar foi há 10 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. Então, se você tem 10% de chance de que tocou esse conteúdo que nós trouxemos e que nós compilamos de forma inédita para vocês nessa noite, entregando muitos dos nossos caminhos, muitos dos nossos movimentos, eu queria pedir a vocês, não deixe de fazer a aplicação. E para que a gente possa rapidamente se ver, já seguindo para o fechamento do nosso encontro de hoje, queria ver se a Catarina está com a gente aqui na sala de hoje, ver um pouquinho dos rostinhos, vejo pessoas conhecidas. Sérgio Barros, muito prazer te ver aqui, querido. Tudo bem? Muito bom. Ô, Miguel, obrigada, querido. Nesse encontro, nós não vamos abrir para dúvidas, mas vocês podem colocar no chat que nós responderemos todas as dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos que nosso time acolherá cada um de vocês. E o que eu queria pedir, se a Catarina está aqui. Olá, Catarina! Boa noite, boa noite, Catarina. A Catarina foi nossa aluna no primeiro programa, né, Catarina? Isso. E gostaria que você pudesse compartilhar aqui com os colegas, enquanto eles já vão fazendo a aplicação. E se eles ainda têm dúvida, me conta aí um pouquinho, seja sincera. A gente sempre faz uma entrega de muito
de muita transparência no Lean Governance. Uhum. Conta pra gente, o que mudou na sua vida depois do Lean Governance? Tá bom, então, Rafa, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar a minha experiência. Quando a Rafa me convidou, eu fiz questão de poder transmitir o que eu vivi e a transformação que eu vivi na minha vida. Então, como eu imagino que muitos de vocês aqui vivem, eu fui uma executiva durante 35 anos, C-Level, aprendi de governança, também muito sobre inovação fechada, e sempre trabalhei muito em busca de um propósito maior. Mas nos últimos 10 anos da minha carreira, eu decidi começar a atuar em startups, fazer eu mesma a transição, procurei startups para atuar, ajudar amigos, me candidatei para trabalhar em startups e comecei a fazer uma transição e entendi que tem uma diferença muito grande. Eu fui adquirindo conhecimento, entendendo como funciona. Não foi um processo muito fácil, porque eu tive que descobrir no dia a dia. E nos últimos anos, eu falei, eu quero viver o meu propósito de uma forma ainda mais ampla. E comecei a procurar a formação em governança. A governança te permite você atuar em várias empresas ao mesmo tempo, você atuar em conselhos, você não ter fronteiras da sua formação. Então, por exemplo, a minha formação, a maior parte do tempo foi na indústria de ingredientes para bens de consumo, né? E, de repente, no mundo de governança, se abre para a área de energia, de energias alternativas, de educação, de várias outras. Nesse mundo de governança, eu tive contato justamente com a metodologia Lean Governance. E eu vi como o caminho perfeito para eu conseguir unir a minha busca pelo propósito de apoiar mais empresas através da governança, através da trilha de ser conselheira, com o meu propósito, a minha busca de apoiar a nova economia através de startups. Então, o programa Lean Governance, ele fez exatamente essa tradução, né? Trouxe com leveza, com clareza, o que é a governança para o ecossistema de startups, onde você tem que ser ágil, adaptável, descomplicado e rápido como o mundo das startups. Mas a gente sabe que elas realmente precisam da governança. Inclusive, eu sou certificada, eu me formei na primeira turma. Eu agora estou participando de um programa sendo selecionada para uma cadeira de conselho dentro do ecossistema de startups. Mas, além disso, eu fortaleci a minha atuação em 2 outras startups, onde eu apoio. Uma delas, eu sou CMO, eu tenho minha formação também em marketing, então eu atuo como CMO em uma startup na fase de ideação. E o conhecimento do Lean Governance está me ajudando a organizar, estruturar essa startup desde o início nos quesitos, nos parâmetros de governança. E outra que eu ajudo é uma que está em fase de scale-up, presa no Vale da Morte e precisando muito de governança para conseguir virar a chave e fazer esse passo. E aí, mais uma vez, o Lean Governance está me ajudando. Está me orientando a ser uma participante, aí sim, eu sou uma mentora, mais fortalecida. Então, eu tenho muito prazer em compartilhar isso, porque eu consegui abrir esses caminhos por causa do Lean Governance, me fortalecer, entender ainda mais do mundo de governança e conhecer pessoas incríveis, empresas incríveis. O networking é muito forte, muito poderoso. A gente cria laços e nas turmas todos estão procurando, de alguma forma, a mesma coisa: apoiar a nova economia, levar a governança para a nova economia. Então, esse é o meu depoimento, muito, muito sincero, realmente, e eu fico muito feliz e tenho muito prazer em poder compartilhar com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, algo mais que vocês queiram saber a respeito da minha trajetória, da minha experiência com a ferramenta, eu estou à disposição de todos vocês. Pessoal, Kate, muito obrigada. O que eu amo na sua experiência é que governança não precisa de estar apenas na cadeira do conselho. Existem outras formas de atuação enquanto governança, inclusive você está utilizando em uma startup como CMO. Então, o seu caso é verídico, né? Dentro de todo esse processo, a gente fica muito feliz. Hoje eu já sei que você está participando de uma 3ª agenda de conselho. Em breve você vai poder divulgar aí que você está atuando como conselheira de mais uma startup. E isso tudo veio aí
a partir do Lean Governance. Gente, a história da Catarina, a nossa expectativa é que seja a história do Adelino, do Sérgio, do Fábio, de cada um de vocês que estão aqui conosco essa noite. O nosso objetivo é, de fato, compartilhar a nossa maior entrega, o que a gente tem vivenciado no dia a dia dos conselhos e como que a gente pode facilitar isso para cada um de vocês. E é por isso que esse programa, para eu rememorar, e aí já está no nosso chat a aplicação, a gente já vai terminando, porque já são 9h40 da noite, e vocês já devem estar assim, Rafaela trouxe conteúdo, mas ela gosta de falar, né, gente? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, hoje nós trocamos diversos conhecimentos, mas como o Jack Ma traz, não deixem para depois uma oportunidade. A oportunidade perdida, ela pode gerar uma perda de dinheiro e de oportunidade até da sua próxima carreira. Então, façam a aplicação, permitam que o nosso time de especialistas validem essa compatibilidade, porque a gente validando a compatibilidade de vocês é um programa, é mais do que um curso e um programa, é um ecossistema de entrega em Lean Governance. O que nós costumamos dizer é que a gente vai, para além do programa de formação, a gente pensa na prática, a gente pega na sua mão e te ensina a dar os primeiros passos enquanto conselheiro. E agora, né, essa semana aí, estamos aí brindando e celebrando 20 novas cadeiras de conselho junto a um hub de inovação que é a FCJ. Então, eu termino aqui dizendo para vocês, não deixem a oportunidade para depois. Vamos fazer o Zoom juntos. Com o programa Lean Governance, a gente consegue apoiá-los e fazer, de fato, uma transformação no conhecimento de cada um de vocês e que a gente, assim, consegue servir mais ainda a nossa sociedade com os nossos conhecimentos e com mais pessoas levando uma sistemática e uma metodologia. Eu queria fechar o nosso encontro de hoje pedindo ao mestre Eduardo para dar aquela boa noite especial para cada um de vocês que estão conosco. Nos conectamos através do LinkedIn, ficamos à disposição, tragam para o nosso time as dúvidas que nós cuidaremos de cada um de vocês, assim como a gente cuida no nosso programa. Eduardo, a palavra final é sua e muito obrigada a cada um de vocês que estão conosco aqui até este momento, às 9h42. Um forte abraço, com a palavra, Eduardo Gomes. Bom, vamos ficar por aqui. Eu vou agradecer muito aí tanto a Rafaela, a Catarina e a todos os membros do Board Academy que estiveram presentes assim, e em especial a todas e todos vocês que compareceram e assistiram a essa demonstração do Lean Governance. Uma coisa importante que a gente está conseguindo nesse momento, que é exatamente isso. Nós fazemos a formação, prepararmos as pessoas e levarmos essas pessoas ao ecossistema de inovação. Tá? Então, isso mostra claramente a receptividade que está havendo e a necessidade também que tem sido imposta em grande parte pelos investidores em busca de mitigação de riscos e de mais controles. Bom, a gente está aqui à disposição, né? Então, já tem links aí colocados no chat e esperamos nos rever em breve. Tá? Forte abraço, aí, Eduardo. Tudo de bom. Muito obrigada a cada um de vocês, uma excelente noite e vamos juntos pensar um pouco mais nessas empresas. Até mais!